Hoje tá difícil, eu não sei se o que houve, mas deletou a aula todinha de vocês, eu precisei gravar de novo. Vamos começar, eu vou falar um pouquinho de farmacologia, cálculos de medicamentos, tá? Suas seringas, suas agulhas, o porquê que elas são utilizadas, explicar a regra de 3. Então vamos devagarzinho para poder compreender tudo. Cálculos de medicamentos. Eles são utilizados para poder você administrar a dose adequada do medicamento de acordo com o seu diluente e a sua clientela. Então, o cálculo do medicamento ele é muito utilizado dentro da unidade hospitalar, para que não aconteça um erro de administração, ok? E aí eu preciso entender que existem dois tipos existem diluentes, né? Eu tenho a água destilada, que vai fazer a diluição de alguns medicamentos, mas eu também tenho diluentes vindo de fábrica. Então, quando esse diluente é vindo de fábrica, é porque esse medicamento só pode ser diluído com aquele diluente, ele não pode ser diluído com outro diluente. Eu não posso utilizar água destilada para fazer sua diluição. Então, o pessoal da farmácia ele tem que ser bem treinado. Quando ele recebe o medicamento e dispensa para a unidade do posto de enfermagem, esse medicamento ele precisa ser enviado junto com o seu diluente, para que não aconteça erros na administração, tá bom? Aqui tá escrito seringas, porque nós vamos falar de seringas e agulhas, tá? Então, são seringas e agulhas. Agulha 30 por 7 e 25 por 7, elas são utilizadas na aplicação de medicamentos por via intravenosa em cliente adulto. Mas, em geral, essas pulsões elas são realizadas com catéteres. São as opções de escolha, né? Mas não só catéter. Eu posso também fazer a administração de medicamento com agulha 30 por 7 e 30 por 8, tá? Mas o que dá mais tranquilidade, tanto para a equipe quanto para o cliente, é o catéter, que seria o scalp, né? Em situações só de medicação. A agulha 30 por 8 e 25 por 8 seriam utilizados para aplicação de intramuscular em cliente adulto com massa muscular de forma adequada, né? Um indivíduo com IMC normal. A agulha 13 por 4,5 e 13 por 4 são utilizadas em aplicação de medicamentos intradérmicos e subcutâneos. A agulha 40 por 12 e 40 por 10 são utilizadas para aspiração e preparo de medicações, tá? Então, eu só utilizo 40 por 12 e 40 por 10 para aspiração de medicamento e preparo de medicações. Não vou utilizar essa agulha para medicação. As seringas são graduadas e divididas em milímetros cúbicos, tá? Que significa que 20 ml foram divididos em partes iguais com graduação de identificação e quantidade a ser aspirada e posteriormente administrada. Se a seringa é de 20 ml, teremos números inteiros, porque se ela é graduada, né, eu vou ter 20 dividido por 20, que vai dar 1 ml em cada espaço de graduação, ok? Mas isso não vai acontecer com todas, né? Já na seringa de 10, ela também vai ser dividida em milímetros cúbicos, né? Onde os 10 ml foram divididos em partes iguais, que corresponde a 10 de 50. Então, a minha resposta, quando eu divido 10, uma seringa de 10 ml por 50, se você pegar lá na graduação 10 seringas e contar cada, no espaço entre um e outro, na seringa de 10, vão ter 10 numerações, totalizando 50 unidades dentro de uma seringa de 10. Então, eu vou ter 0,2 ml nessa divisão, em cada espaço de graduação. Na seringa de 5 também vai ser dividida da mesma forma. Os 5 ml foram divididos em partes iguais, correspondendo a 5 de 25. Cada 5 vai ter 2 espaços, vai ter cada 5 ml. Numa seringa de 5 ml, vão ter vários espaçozinhos, totalizando 25 espaços, e cada espaço dele vai ter 0,2 ml. Então, numa seringa de 5 dividido por 25 graduações, eu vou ter o total de 0,2 em cada espaço de graduação. Numa seringa de 3 ml, seringa dividida também em milímetros cúbicos, os 3 ml foram divididos em partes iguais, que corresponde a 3 de 30. Aí eu vou ter em cada espacinho da seringa de 3 ml, 0,1 ml, ok? Na seringa de 1 ml,
A seringa de 1 ml é dividida em 100 partes iguais. É a seringuinha de insulina, né? Que corresponde de 1 a 100, pois 1 ml é igual a 100 unidades. UI, unidades internacionais. Tá bom? E aí, se você observar na figura, você vai ver as graduações de acordo com o que nós falamos. E aí, de acordo com o tamanho da seringa, você vai saber quanto equivale cada graduação dessa seringa. Eu convido vocês agora, quando terminar essa aula, a pegar as seringas em casa e observar todas as seringas para poder perceber essa graduação em seringa, tá bom? E aí, faz essa anotação no caderno, essa anotação tem que ir para o caderno, tá? Faça as suas anotações de tudo que foi importante nessa aula e deixa guardadinho, ok? O horário padrão para administração de medicamento dentro da unidade hospitalar. Pronto. Se o médico, se lá na PM, que é a prescrição médica, tiver à disposição de 6 em 6 horas, então o horário padrão para essa medicação, 6 da manhã, meio-dia, 18 horas e 24 horas. Se na prescrição eu tenho um medicamento de 8 em 8, 6 da manhã, 14 e 22. Ou 7, 15 e 23 horas. Se tá de 12 em 12, melhor opção de escolha é 8 e 20, né? Porque eu não pego plantões também. Todos eles, você sai fora um pouco do plantão, a não ser o de 7, 15 e 23, que não é uma escolha muito boa. Você está entregando o plantão e você entrega o plantão com medicação a fazer. Então, essa medicação vai sempre ter atraso. Não é legal. Ou então, você vai ter que adiantar a medicação para poder não atrapalhar a evolução do medicamento. Então, a melhor escolha aí seria 6, 14 e 22, quando eu falo de 8 em 8. De 12 em 12, 8 e 20 horas, estou fora do horário de troca de plantão. Diuréticos a cada 10 horas. Aí eu preciso ver esse pilão. Esse pilão ele serve para maceração medicamentosa. Quando esse indivíduo ele precisa tomar medicamento macerado, eu utilizo o pilão. E do lado eu tenho um cortador de medicamento. Esse cortador de medicamento, ele corta o medicamento certinho no suco medicamentoso. Quando existe a possibilidade de fazer a quebra do medicamento, eu preciso de um cortador. Aí você pode estar perguntando, professora, mas será que tem isso na disposição dos hospitais? Infelizmente não. E aí, o que eu preciso? Eu preciso entender que esse medicamento, ele precisa ser cortado de acordo com o suco, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas só vai haver a possibilidade de cortar o medicamento em situações especiais, quando não tem a apresentação do medicamento de outra fórmula. Apresentação medicamentosa. A administração por sonda gástrica ou interal. Então, tem medicamentos que devem ser administrados em sondas nasogástricas ou sondas nasoentéricas. E devem sempre estar na forma líquida. Se a composição do medicamento é comprimido, eu não posso passar um comprimido por sonda. Então, eu tenho que transformar esse medicamento em líquido, tá? Por onde os sólidos devem ser macerados, diluídos e aspirados em quantia desejada para sua administração. Então, eu vou utilizar o pilão para maceração, depois eu vou pegar um diluente, uma água destilada e vou fazer a mistura desse medicamento para fazer a administração por sonda, tá? E aí, vamos pela faixa etária, espessura e as soluções, tá? Eu quero saber sobre a espessura das agulhas de acordo com a faixa etária. No indivíduo adulto, eu tenho uma espessura subcutânea, só na apresentação subcutânea, tá? Do indivíduo magro, normal e obeso. Quando a solução é aquosa, eu utilizo o quê? A agulhinha a agulha 25x7. Quando a solução é oleosa, eu utilizo a agulha 25x8, tá? Espessura subcutânea, quando eu tenho que chegar ao músculo, né, intramuscular. Adulto, normal, 30x7, que seria normal. IMC normal, um adulto que não tem sobrepeso, tá? 30x7 solução aquosa, 30x8 em solução oleosa ou suspensão. E indivíduo obeso, eu vou pegar uma agulha maior. Por quê? Se eu utilizo a 30x7 ou a 25x7, se a solução for oleosa ou suspensão, e eu pego a 30x8 ou a 25x8, de repente essa agulha ela vai ficar no tecido adiposo. Então, se o indivíduo é obeso, um sobrepeso importante, o que eu preciso fazer? Pegar a agulha 40x7 para a solução aquosa e a agulha 40x8 para a solução oleosa ou suspensão, tá bom? Criança magrinha, 20x6 para a solução aquosa. Criança magra, 20x7 para a solução oleosa. Criança normal, estatura e peso
A criança em MC normal. 25/7, solução aquosa, 25/8, solução oleosa ou suspensão. Criança obesa, eu já vou optar pela 30/7 para solução aquosa, 30/8 para suspensão oleosa. Quais são os meus cuidados no momento da administração? É bom falar sobre isso, porque muitas das vezes as pessoas não obtêm certos cuidados. E são cuidados que precisam ser levados em consideração, tá? Primeiro, asepsia, né? Lavagem das mãos. Nós precisamos lavar as mãos antes e após qualquer procedimento, tá? Higiene da bancada, gente, higiene e organização da bancada. A bancada não pode ficar desorganizada, tem que ser higienizada. Desinfecção de bancada, onde os medicamentos serão preparados. Não só da bancada, como dos próprios medicamentos, né? Antisepsia do paciente, fazer antisepsia do local da aplicação desse medicamento. E a utilização de EPI, que eu não entendo por que a equipe não utiliza, né? Unidades de peso, medidas e tempo. Sistema métrico decimal de tempo utilizado em hospitais tem como unidades básicas o metro, o litro, o grama e o segundo. Então, nós precisamos entender sobre esses mecanismos. Metro é a unidade básica do comprimento. Litro, a unidade básica de volume. Grama, a unidade básica do peso. Segundo, a unidade básica do tempo. Anota isso no caderninho de anotação de vocês. Vamos lá, dipirona sódica. A prescrição médica me diz que eu preciso fazer uma administração de 1 mililitro de dipirona, sendo que a minha apresentação é de 500. O que eu devo fazer antes de administrar o medicamento? Regrinha de 3. Prescrição 1 ml, só que eu não sei o que fazer, x ml. A minha apresentação é de 500 miligramas, sendo que foi passado 1000 miligramas. Regra de 3. O que eu faço? X vezes 500 é igual a 1 vezes 1000. X vezes 500 é igual a 1000. X já vai passar, né, para divisão, 1000 dividido por 500, que vai me dar um total de 2 ml. Então, esse cliente vai precisar tomar 2 ml da solução de dipirona sódica oral. Combinado? E também é muito simples a observância. Depois, com o costume, vocês nem mais essas cálculos vão precisar fazer. Só situações de muita complexidade. Por exemplo, dipirona em ampola. Tenho ampolas de dipirona de 2 ml de solução. Quantos ml existem em 3 ampolas? Tenho 2 ml, né? A forma direta, 2 ml. Mas eu tenho 3 ampolas. Consequentemente, eu tenho 6 ml nas 3 ampolas. Não é assim? É uma conta rápida, raciocínio rápido. Observação, o mesmo exemplo anterior já na regrinha de 3. 2 ml, não sei a quantidade que dá em 3 ampolas. 2 ml tá para uma ampola. X ml tá para 3 ampolas. Vou fazer a regrinha, né? 2 vezes 3 é igual a x vezes 1. X é igual a 2 vezes 3, x é igual a 6. Então, seriam 6 ml em 3 ampolas. Unidades de peso, medidas e tempo. Na enfermagem, usa-se rotineiramente as unidades de medida litro e grama, divididas em 1000, tá? Ou por 1000. Exemplo, 1 ml é igual a 1000 mililitros. 1 grama é igual a 1000 miligramas. 1 hora é igual a 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos, né? Vamos lá? Lembre-se das transformações. Na multiplicação por 1000, a vírgula anda para a direita, conforme o número de zeros, né? Gramas, miligramas, litros, mililitros. 1 grama é igual a 1000 miligramas. 2 litros é igual a 2000 mililitros. 0,8 gramas é igual a 800 miligramas. 0,6 litros é igual a 600 mililitros. 0,5 gramas é igual a 500 miligramas. 0,15 litros é igual a 0,1,5 litros é igual a 150 gramas, 150 mililitros, desculpa, 0,15 litros é igual a 150 mililitros,
0,2 gramas é igual a 200 miligramas, 3,2 gramas é igual a 3 litros e 200 mililitros, 0,1 grama é igual a 100 miligramas, 0,52 litros é igual a 520 mililitros. Essas são as transformações que vocês precisam saber, tá? Isso daí é bom até fazer anotações lá no caderninho de vocês. Regra de 3, utilizada daí para frente em todas as atividades de vocês, tá? No modo tradicional, teríamos que aplicar a regra de 3, ou seja, 1 grama, tá, para 1000 miligrama, é igual a 1,02 gramas, tá, para X, não é isso? 1 grama vezes X é igual a 1,02 gramas vezes 1000 miligramas, dividido por 1 grama. X é igual a 1020 gramas dividido desculpa, X é igual a 1020 gramas de miligramas, que é igual a X é igual a 1020 miligramas. Então, 1,02 gramas corresponde a 1020 gramas, tá? Pode-se utilizar-se este método para litros, mililitros, como também para metro e milímetros. Então, assim, a forma não vai alterar de acordo com o fator. A fórmula é a mesma para todas as suas operações, tá? Para colher medidas, os valores precisam ser verificados de acordo com cada utensílio, pois pode variar de acordo com o fabricante. Então, isso aqui é muito importante saber até para orientar, né, mães, em momento de alguns medicamentos via oral. Para o gotejamento, os valores são padronizados. Entretanto, quando for os medicamentos em frasco gotas, também precisam ser verificados, pois variam de acordo com o medicamento. Aí eu preciso ver, né? De acordo com a medida. Então, vamos lá. 1 colher de sopa corresponde a 15 mililitros. 1 colher de sobremesa vai corresponder a 10 ml. 1 colher de chá corresponde a 5 ml, consequentemente, a colher de café vai corresponder a 2,5 a 3 ml. 1 mililitro é igual a 20 gotas. 1 mililitro possui 60 microgotas. Por quê? 1 gota possui 3 microgotas. Então, 1 ml vai apresentar 20 gotas. Já quando tem 1 ml, ele também vai apresentar 60 microgotas. Eu preciso entender que a microgota é sempre 3 vezes mais que a gota, ok? 1 gota é o mesmo que 1 macrogota. Diluição. Prescrição médica, eu tenho 120 miligramas de aminofilina, tá? Só que eu tenho disponível ampola de aminofilina de 10 miligramas, com 240 miligramas de apresentação. Então, eu tenho na dispensação ampolas de 10 miligramas com 240 miligramas de medicamento, tá? Ampola de 10 com 240 miligramas de medicamento. Aí, eu vou precisar calcular para saber o que fazer, né? Eu tenho uma prescrição menor, mas uma apresentação de ampola com muito mais quantidade do que eu preciso. Então, eu vou colocar 240 para 10 ml, 120 para X. Aí, eu vou X vezes 240, né? Regrinha de 3, X vezes 240, que é igual a 120 miligramas vezes 10 mililitros. X é igual a 120 miligramas vezes 10 mililitros, dividido por 240 miligramas. X é igual a 1.200 miligramas, que é a multiplicação de 120 miligramas por 10. Aí eu vou ter 120 miligramas por mililitro, tá? Dividido por 240 mililitros. X é igual a 5 ml. Utiliza-se a regra de 3, então 120 miligramas multiplicado por 10 é dividido por 240. Deve-se aspirar 5 ml desta ampola, que corresponde a 120 miligramas de aminofilina.
Gente, se você parar para pensar, a regrinha de 3, mas aqui, né, seria o lógico, né? A regrinha de 3, ela vem para poder fazer conferência. Mas se eu tenho uma apresentação de 10 ml, nenhum medicamento de 240 miligramas, sendo que a prescrição médica é 5 ml para 120 miligramas, seria metade da ampola, né? O que fazer com a outra metade da ampola? Desprezar. Nunca se guarda, desprezar, tá? Medicamento, hein? Não é a mesma coisa em vacina, tá? Que vacina, você vai aplicando vacinas, né? Agora, medicamento, você não aplica um medicamento e guarda o outro medicamento para o próximo cliente, tá? Vacina é outra situação. A gente tá falando de medicamento, prescrição medicamentosa. Diluições. Prescrição médica, Decadron de 8 miligramas. Disponível no setor. Eu tenho frasco ampola de Decadron de 2,5 miligramas, sendo que 4 miligramas por mililitro, tá? Então, como que vai ficar essa situação? Sendo que a P é a minha apresentação, diluição, PM, prescrição médica, X, a minha interrogação, não tenho resposta. 4 miligramas para 1 miligrama, assim como 8 miligramas está para X, né? Então, a P para DIL, prescrição médica, quero resposta. Vamos lá, X vezes 4 miligramas, que é igual a 8 miligramas, multiplicado por 1 mililitro. X é igual a 8 miligramas vezes 1 mililitro, dividido por 4 miligramas. X é igual a 8 miligramas por mililitro, dividido por 4 miligramas. Resposta, X é igual a 2 ml, mililitro. Dividimos, então, eu vou aplicar 2 mililitros. Dá uma olhadinha na ampola de Decadron. Se eu tenho já na disposição uma ampola de Decadron de 2 ml, eu já pego essa ampola e vou fazer a administração do medicamento. Cálculo de penicilina cristalina. Eu tenho 5.000 unidades de apresentação de 2.000 e 5.000 unidades. Sabemos que teremos que diluir o frasco de pó liofilizado e o volume escolhido, que será de 8 ml, tá? Porém, devemos montar a regra de 3 com 10 ml, sendo 8 ml de água destilada e 2 de pó. Então, vamos lá. Estou totalizando 10, né? Relacionado, unidade 5.000 está para 10 ml, assim como 2.000 está para X, como estamos falando desde o início, né? Efetuando essas multiplicações, X vezes 5.000 é igual a 10 vezes 2.000. Aí a regrinha de 3, né? X vezes 5.000 é igual a 20.000, porque eu multipliquei 10 por 2.000 e eu tenho 20.000 unidades. X é igual a 20.000 dividido por 5.000. X é igual a 4 ml. Devemos diluir 8 ml de água destilada e administrar 5 ml de penicilina cristalina. Então, eu vou pegar 8 ml de água destilada mais 4 ml de penicilina cristalina. Ok? Cálculo de heparina, mesma história. Vamos lá. Sabemos que pelo enunciado, que em 1 ml temos 5.000 unidades. Apenas precisamos saber quantos ml temos em 2.500 unidades. Vamos montar a nossa regrinha. Relacionando as unidades, 5.000 unidades está para 1 ml, assim como 2.500 está para X. Não tenho resposta. Efetuando a multiplicação em cruz, regrinha de 3. Vamos fazer a multiplicação. X vezes 5.000 é igual, né? 5.000. X vezes 5.000 é igual a 2.500 vezes 1. X é igual, X vezes 5.000 é igual a 2.500, porque quando eu multiplico 2.500 por 1, eu tenho o resultado de 2.500. X é igual a 2.500, o 5.000 que está do lado do X vem dividindo. 2.500 dividido por 5.000 é igual a 0,5 ml. Devemos administrar 0,5 do frasco de heparina.
Eu também tenho cálculo para transformação de soro. Esse é um pouquinho mais complexo, dá um trabalho danado. Na maior parte das vezes, nós temos a apresentação de soros. Sorinho de 100, sorinho de 500, sorinho de várias apresentações de soro. Sendo que quando eu não tenho uma apresentação e eu preciso de um tipo certo de soro e o soro acabou, eu preciso transformá-lo. O paciente ele não vai descompensar porque eu não tenho soro, então eu vou fazer transformações, tá bom? Esse cálculo é utilizado quando precisamos de uma determinada concentração de soro e temos disponível na unidade soro com concentrações diferentes. Esse cálculo só vai ser utilizado se eu tenho alguma divergência entre a prescrição e a disposição que eu tenho na minha reserva. Bom, exemplo. A prescrição médica me pediu soro glicosado de 10%, tá? Menos 1.000 mililitros endovenoso, em administração endovenosa, né? Tem uma apresentação de soro de 1.000 mililitros, sendo que ele precisa ser glicosado a 10%. Essa é a prescrição. Vai ser administrado por via endovenosa. Temos disponíveis na unidade soro glicosado apenas de 5%, tá? Com a apresentação de 1.000 mililitros. E ampolas de glicose a 50%. As ampolas têm 20 ml. Soro, que preciso administrar, né? E soro ampolas que estão disponíveis para o meu preparo. Vamos lá? Portanto, o desafio agora é fazer com que esse soro glicosado de 5 se transforme em um soro de 10, sendo que eu tenho na minha disposição, contamos com ampolas de glicose de 50%, que deverão ser colocadas dentro desse soro fisiológico de 5%. Primeiro passo, montar a proporção da regra de 3 para saber se em 1.000 mililitros, quantas gramas serão necessárias para o preparo dessa prescrição médica. Quero utilizar o soro da prescrição médica. Então, eu vou ter 10 para 100 mililitros, como eu tenho X para 1.000. Regrinha, efetuando a multiplicação em cruz. X vezes 100, que é igual a 1.000 vezes 10. X vezes 100 é igual a 10.000, multiplicação de 1.000 vezes 10. X é igual a 10